Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. No programa de hoje vamos falar sobre problemas migratórios, o que motiva alguém a deixar o seu país e buscar novas oportunidades em outras terras. Os problemas vão de conflitos armados, perseguições políticas, violência, pobreza extrema e desastres naturais. Fazem com que muitas pessoas deixem seus países de origem e busquem uma nova oportunidade, um futuro melhor em outra terra natal. Além disso, uma das principais causas dos problemas migratórios é a busca por segurança e oportunidades econômicas em outros países. No entanto, os migrantes muitas vezes enfrentam obstáculos significativos ao longo do caminho, incluindo a falta de proteção legal e a exploração por traficantes de pessoas e as condições precárias nos campos refugiados. ¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. E os convidados para essa nossa conversa de hoje sobre esse assunto tão pertinente é o padre Alfredo José Gonçalves, missionário escalabriniano e assessor do Serviço Pastoral dos Migrantes. Olá, padre Alfredo, obrigado pelo seu tempo, por sua presença aqui no Ponto 3. Olá, Poliana, caros ouvintes, eu que agradeço e estamos à disposição para conversar sobre esse tema. Conversa com a gente também aqui no Ponto 3 o Felipe Aquino Domiciliano, que é advogado, mestre e doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Olá, Felipe, bem-vindo. Olá, Poliana, obrigado, agradeço pelo convite e é uma alegria participar do programa. Coisa boa. Padre Alfredo, vou começar essa conversa com o senhor considerando toda a sua experiência pastoral, junto aos migrantes aqui no Brasil. O que o senhor avalia como as principais motivações, sejam elas motivações otimistas ou motivações pessimistas mesmo, em virtude de problemas sociais, que fazem com que as pessoas deixem a sua terra natal, seja um país, uma cidade, para ir para outro lugar para buscar novas oportunidades? Olha, Poliana, de certa forma você já colocou várias coisas no início que respondem à sua pergunta. Existem, de fato, algumas motivações que são de ordem negativa, não é? Como as mudanças climáticas cada vez mais extremas e catastróficas, as guerras, a violência, a pobreza, a miséria, mas há também a esperança de oportunidade, de busca de vida melhor, há também esse lado de superar as limitações próprias. Então, as duas coisas estão misturadas e, dentro disso, a sociologia, por exemplo, fala em fatores de expulsão e fatores de atração. As duas coisas se misturam e tudo isso conflui, contribui para que muitos migrantes busquem oportunidades em outros países. Felipe, e no seu trabalho de pesquisa enquanto doutorando sobre direitos humanos e as migrações pelos países, no mundo todo, há números oficiais dessas pessoas que saem, deixam uma situação ruim num país, seja pobreza, guerras, desastres naturais, para outros lugares do mundo? Sim, Poliana. Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas revelam que no mundo há cerca de 280 milhões de imigrantes, dos quais 118 milhões são refugiados. Na perspectiva do Brasil, a gente verifica que dados disponibilizados pelo Observatório das Migrações
OBMIGRA, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, verifica-se que no contexto da migração venezuelana há mais de 500 mil venezuelanos residindo no Brasil, dos quais cerca de 2 mil estão aqui na região metropolitana de Goiânia, localizado principalmente nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e também Senador Canedo. Ô, padre, o tema de imigração, né, de todos esses problemas, é sempre muito falado pelo Papa Francisco. E o senhor, na sua vivência, como que o senhor avalia que a sociedade, seja por meio dos políticos, das políticas públicas, e a igreja também pode ser mais acolhedora e menos preconceituosa, né, com essas pessoas que fazem esse trânsito migratório? Essa tem sido a preocupação não somente do Papa Francisco, mas a preocupação do novo consistório, que foi criado justamente para a promoção humana integral. Nesse novo consistório tem uma seção para migrantes e refugiados que está diretamente ligada à ação do Papa. E o Papa, de fato, tem se revelado um grande protagonista, um grande profeta dessa problemática das migrações. Basta ver suas visitas à ilha de Lampedusa, a rota mediterrânea das migrações africanas e do Meio Oriente para a Europa, e depois a ilha de Lesbos, na Grécia, a rota balcânica das mesmas migrações. Também sua presença no México, na fronteira entre Estados Unidos e o México. Tudo isso para tornar na igreja a vida do migrante um pouco menos sofrida, um pouco mais acolhedora, e tentar ir quebrando, digamos assim, resistências, intolerâncias, preconceitos, xenofobia e assim por diante. Porque os números, de fato, como o Felipe acabou de falar, os números são muito grandes. Os números hoje de refugiados ultrapassam os 100 milhões. Os números de migrantes em geral, se incluirmos migrantes internos, ultrapassam mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas. Então, de fato, são números que falam do que poderíamos dizer de um sinal dos tempos. Quando os migrantes se movem, é porque a história está se movendo. Quando tanta gente se move, quando tantas formigas se movem, é porque alguém mexeu no formigueiro. Quando os migrantes se movem, é porque a economia foi abalada, a política foi abalada de alguma forma. E é isso que a gente está assistindo. A Igreja Católica tenta organizar centros de acolhida, serviços de documentação e assistência jurídica, assistência psicológica, acompanhamento individual. Onde eu estou, por exemplo, nós acolhemos cerca de 80 a 100 migrantes que dormem aqui, temos uma casa do migrante junto à paróquia, e hoje, por exemplo, estamos com 80 migrantes de 22 nações. É isso que a igreja procura fazer, oferecer uma acolhida mais digna a essas pessoas que, de alguma forma, estão em fuga e, ao mesmo tempo, em busca de vida melhor. Felipe, e agora eu pergunto para você, assim, o padre apresentou muitas necessidades, né, números alarmantes. Eu pergunto para você sobre o direito humano, o direito internacional, como que ele garante o direito dessas pessoas que muitas vezes perdem documento, perdem parentes, perdem tudo, né, mas tentam migrar, ir para outro lugar, nova oportunidade, mas às vezes aquele país que elas querem ir fecha as fronteiras, né, coloca dificuldade. Como que o direito internacional, os direitos humanos, garantem a dignidade para essas pessoas? Poliana, quando a gente fala na migração internacional, a gente vai ter dois atores que vão nortear essa migração internacional, que é o imigrante e o refugiado. A definição de refugiado, ela encontra-se descrita na Lei Federal número 9474, de 1997, que vai definir o conceito de refugiado, que vai falar que refugiado é todo indivíduo que deixa o seu país em virtude de fundados temores,
por perseguição em virtude da raça, da religião, da nacionalidade, do grupo social ou opiniões políticas, bem como em virtude de graves e generalizadas violações de direitos humanos. Já o migrante, ele é conceituado através da lei de imigração e traz uma ideia de que é uma pessoa que deixa o seu país e que passa a se estabelecer no Brasil de forma definitiva ou temporária. E essa distinção de migração, né, do movimento migratório, vai fazer toda a diferença no que tange a proteção internacional desses indivíduos. Por quê? Porque o refugiado, eles vão possuir a Convenção Internacional relativa ao Estatuto dos Refugiados, eles vão possuir o Acnur, que é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas para os refugiados. Na questão política, eles são vistos como indivíduos que são carentes de uma visão humanitária e automaticamente tendem a ser mais acolhidos em detrimento dos migrantes. E no Brasil a gente vai ver que há um estatuto dos refugiados que prevê normas específicas aos refugiados. Por outro lado, quando a gente fala nos migrantes internacionais, né, ou seja, os imigrantes, a gente vai ver que na perspectiva internacional não há uma legislação específica, de modo que todos os direitos estão previstos em legislações esparsas, por exemplo, como a Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós vamos ver também que a sua visão para os países receptores são tidos são vistos com menos humanidade, e isso vai refletir tanto na questão governamental quanto na questão social, ou seja, na questão cultural, na perspectiva de acolhimento daquela sociedade que vai receber aquele indivíduo, né, aquele imigrante. E a gente vai ver que no Brasil possui uma lei de imigração, só que essa lei vai trazer temas genéricos, né, temas que não vão ser aplicados a categorias específicas de imigrantes, igual acontece na questão dos refugiados. E aí, diante dessa situação, é interessante a fala do padre, que o Papa Francisco ele vai criticar essa ausência de acordos internacionais que abarquem imigrantes que fogem de seus países em virtude da fome, da miséria extrema, pela ausência de suporte médico hospitalar e também de educação, sob a justificativa de que a ausência de tais acordos vão fazer com que os imigrantes procurem atravessadores e se coloquem em risco iminente de vida. E aí a gente vai ver que alguns trabalhos científicos que vão se debruçar sobre a temática e vão apontar que a população brasileira ela vai ver esses imigrantes, por exemplo, os venezuelanos, os haitianos, como concorrentes no mercado de trabalho. E além de representar uma ameaça à economia e à segurança local. E aí, por outro lado, o Papa bem vanguardista nessa temática, através da encíclica Fratelli Tutti, ele vai invocar uma máxima para que todos aceitem aqueles imigrantes em sua comunidade e deixem o medo e também, de certo modo, a ignorância, a intolerância de lado para praticar o amor ao próximo, de modo a garantir o acolhimento, a proteção, a promoção e a integração que vai proporcionar ao imigrante uma vida digna e sem qualquer violação de direitos humanos. Padre, tendo em vista isso que o Felipe falou, na sua vivência pastoral ali com os migrantes, eu queria saber duas coisas. O senhor avalia o Brasil, como um todo, a nossa sociedade, além da Igreja Católica, recebe bem os migrantes, especialmente os refugiados? E quais são as necessidades dessas pessoas quando elas chegam aqui? É econômica, é de saúde, é de emprego? Como que elas chegam aqui no Brasil? O que elas pedem mais para o senhor em todo ali no seu trabalho pastoral? Olha, as pessoas que passam por aqui diariamente, o mais importante para elas é trabalho, documentação em dia, evidentemente, e moradia. E são as três coisas que vêm à tona imediatamente. E uma coisa depende da outra. Na verdade, essas três portas abrem outras portas, como escola para as crianças, como educação, como saúde, e assim por diante. Então, na verdade, aí a importância de trabalhar juntos as diversas entidades que estão ligadas a essa problemática das migrações.
E a gente tem encontrado realmente muitas parcerias, muito trabalho organizado entre igrejas, entre veículos de comunicação, entre setores do governo, como Defensoria Pública, Ministério Público, Ministério da Justiça, acadêmicos. A academia tem trabalhado muito conosco aqui, inclusive com alunos e professores que nos visitam. Quer dizer, há uma convergência no Brasil todo para uma boa acolhida aos migrantes. Mas esse é um lado da história. Também há o lado do rechaço. Também há o lado de ver o migrante como um problema. Tanto os governantes, às vezes, como a opinião pública e alguns meios de comunicação batem muito na tecla de que imigrante é problema, de que imigrante é ameaça, e muitas vezes ele aparece nas páginas de jornais ou nas telas, juntamente com o tráfico de drogas, juntamente com outras formas de crime organizado, e assim por diante. Ora, a gente tem insistido muito que migrante não é um problema. Migrante não é uma ameaça. Migrante é muito mais uma oportunidade. Não só uma oportunidade de encontro com o outro, mas uma oportunidade de aprendizado. Cada um de nós cresce na sua identidade pessoal, cultural, etc., no confronto com o outro. Na medida em que os migrantes chegam aqui e confrontam valores pessoais, culturais, comunitários, etc., eles nos enriquecem também. O migrante é fator de enriquecimento. Verdadeiras civilizações e países foram feitos através de migrações. Então, na verdade, a presença de migrantes, além de trabalhadores, além de criatividade, além da vontade de superar os problemas e vencer na vida, existem valores e existe uma contribuição ao próprio país. Isso é uma coisa que a gente tenta repetir sempre e a gente tem encontrado realmente boas formas de acolhida. Só para você ter uma ideia, Poliana, e aqueles que me ouvem, só para vocês terem uma ideia, estamos começando agora, em março, uma nova casa de acolhida na região de Cotia, onde o Centro Pastoral, o Serviço Pastoral dos Migrantes, vai dirigir uma casa de migrantes para cerca de 180 afegãos. Hoje, no Brasil, a maioria dos migrantes vem de países como Afeganistão, Ucrânia, Síria, Venezuela, como já foi falado, mas também Sudão, alguns países da África, não é? Então, são aqueles que mais chegam às nossas portas. Como a nossa pergunta é sempre essa, e creio que o Felipe também mostrou isso, a pergunta é sempre como fornecer a essas pessoas que já vêm batidas, que já vêm cheias de feridas, de cicatrizes, uma acolhida mais humana e mais cristã. Essa tem sido a nossa preocupação, que bate com a preocupação do Papa Francisco. Padre, e todos esses países que o senhor citou aí, né, além da Venezuela, são países que estão vivendo conflitos, né, de guerras, conflitos armamentistas, muitas questões ali, então eles vêm para o Brasil buscando uma oportunidade de paz, de acolhimento. E aí eu pergunto para o Felipe, tem alguma coisa que esses refugiados, esses migrantes, quando estão no Brasil, se sofrem xenofobia ou algum tipo de preconceito ou alguma violência em virtude da sua origem, eles podem procurar a polícia, podem denunciar? Como é que funciona? Sim. A partir do momento que eles se integram na sociedade brasileira, eles se resguardam da legislação brasileira. Então, em todo momento, por exemplo, no momento acadêmico, no momento profissional, no momento pessoal, se tiver algum tipo de discriminação, algum tipo de preconceito, xenofobia, pode procurar a delegacia mais próxima, pode procurar também a Defensoria Pública,
que são órgãos que são capazes e também competentes para resolver qualquer tipo de problema. Mas o que a gente percebe, Poliana, hoje em dia é uma violência estatal por parte desses imigrantes. É igual o padre falou, a necessidade de se manter a regularização desses imigrantes é de extrema necessidade, porque se você não manter eles regularizados, eles não vão ter oportunidade de trabalho, não vão ter oportunidade de moradia, eles não vão ter oportunidade de educação. E essa regularização documental parte por parte dos órgãos públicos, principalmente da Polícia Federal. E o que a gente percebe na prática, no dia a dia, que esses imigrantes encontram bastante dificuldade na revalidação dos seus documentos, na solicitação da residência temporária, da residência definitiva, e que acaba culminando em desemprego. Para você ter uma ideia, o prazo médio para aquisição do documento para poder residir temporariamente no Brasil são de 6 meses. Então, são 6 meses que o migrante fica ao relento, indocumentado, sobrevivendo com uma carteira de trabalho, com um documento provisório, para se alocar no mercado de trabalho. Expirou os 6 meses previsto pela Polícia Federal, eles são automaticamente colocados ao olho da rua, porque eles não possuem documento definitivo, fora outros gargalos, por exemplo, o agendamento de visitas junto à Polícia Federal, que já está demorando mais de 6 meses, 8 meses. Eu tenho casos que eu acompanho junto à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Federal de Goiás, em que a gente tenta solicitar a documentação de uma imigrante venezuelana há quase 2 anos, e a gente percebe que, em virtude dessa demora, ela ficou desempregada, sua integração local se encontra comprometida na sociedade brasileira. Então, quando a gente fala em preconceitos, xenofobias, a gente tem que ficar atento por parte da sociedade receptora, mas também a preconceitos, a moralidade e também no que tange aos órgãos públicos. Ok. Padre, agora para a gente encerrar, assim, eu sei que não é fácil, mas de forma breve, o que o senhor avalia que a Igreja Católica pode fazer para a gente cultivar uma cultura do acolhimento com essas pessoas, com os migrantes? Eu creio, Poliana, que a campanha da fraternidade nos ajuda muito aí. Creio que a campanha da fraternidade 2004 vai ao encontro desse tema que nós estamos desenvolvendo aqui hoje. Quer dizer, quando se fala em amizade social, é justamente abrir portas para novas relações, para relações com o outro, para relações com o diferente, para relações com aquele que bate à nossa porta. A amizade social é uma forma de sair de si mesmo, de sair da própria família e de ir ao encontro do outro. Creio que essa campanha, para nós aqui, está ajudando muito a conscientizar a população de abrir portas para aqueles que estão cansados de bater em fronteiras e portas, corações fechados. Muitos migrantes chegam aqui depois de bater em muitas portas, depois de passar por muitas fronteiras, e chegam aqui com alguma esperança de encontrar uma porta aberta. É aqui que nós podemos realmente encaminhar através de canais viáveis, como documentação, como algum tipo de contato com empregadores. Aqui nós fazemos isso, como alguma oportunidade de trabalho para as mulheres. As mulheres cada vez mais estão entrando como protagonistas da migração, tem aumentado muito o número de mulheres e de crianças não acompanhadas entre os migrantes. Então, como abrir espaço para essas pessoas, como abrir uma preparação própria para os migrantes, o ensino do português, a valorização dos seus diplomas, por exemplo, que às vezes é demorada a tradução para a língua portuguesa. Há uma série de coisas a serem feitas do ponto de vista técnico e também do ponto de vista assistencial, que imediatamente fazem com que esses imigrantes estejam aparelhados para entrar, para se inserir no mercado de trabalho e na sociedade brasileira. É isso que a gente procura propor
através das chamadas casas de imigrante, casa de acolhida, serviços de acolhida e assim por diante. E aí contamos sempre, graças a Deus, com profissionais do ramo, como assistentes sociais, assistente jurídica, advogados, profissionais liberais em geral. Nesse ponto temos contado com muita parceria e, graças a Deus, temos conseguido oferecer aos migrantes novas vias, novas portas para novas oportunidades. Obrigada, padre. E Felipe, você também agora, para encerrar, queria que você falasse como que a gente mantém essas portas abertas do ponto de vista da lei para o acolhimento dessas pessoas. Praticando os 4 verbos que são previstos na encíclica Fratelli Tutti do Papa, já consegue promover essa integração, esse respaldo jurídico a esses imigrantes. Aproveitar para agradecer, Padre Alfredo, pela sua presença, pela sua contribuição aqui na nossa conversa. Que o senhor possa voltar mais vezes para a gente abordar esse assunto tão importante. Muito obrigado também. E estamos à disposição para quando houver oportunidade, sem dúvida. Ok, obrigada. Felipe, agradeço também a sua presença, a sua contribuição. A casa também está de portas abertas para você voltar outras vezes. Obrigado, Poliana, obrigado pelo convite. Coloco a UFG, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello à disposição e obrigado. E o ponto 3 fica por aqui. Eu encerro hoje com o ensinamento do Papa Francisco. Ele nos fala: o migrante é Cristo que bate à nossa porta. Então, toda vez que nós recebemos essas pessoas aqui no nosso país, na nossa cidade, com caridade, com acolhimento, com respeito, é a Cristo também que estamos fazendo. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença e até um próximo ponto 3.